Ansiedade tem uma relação muito curiosa com algo que quase todo mundo acredita que precisa ter para ser forte: autoestima. A gente cresce ouvindo uma ideia muito simples: tenha autoestima. Mas existe um detalhe muito importante. A autoestima costuma aparecer quando as coisas estão dando certo e desaparecer justamente quando você mais precisa dela. Quando a vida está fluindo, quando você está sendo elogiado, quando os resultados aparecem, é fácil sentir autoestima. Você se sente confiante, se sente capaz, se sente seguro. Mas repare no que acontece quando algo dá errado. Quando vem uma crítica, quando algo falha, quando alguém desaprova você. De repente, aquela autoestima forte some. E no lugar dela aparece algo muito familiar para muita gente: a ansiedade. Porque a mente começa a perguntar: e se eu não for bom o suficiente? E se eu falhar? E se descobrirem que eu não sou tudo isso? E aqui tem uma reflexão muito importante que aparece nos estudos sobre vulnerabilidade. A autoestima muitas vezes depende de desempenho. Ela cresce quando você se sente bem-sucedido. Ela diminui quando você se sente inadequado. Ou seja, ela depende muito da aprovação externa ou dos resultados. Agora pensa numa cena muito comum. Você faz algo que considera importante. Apresenta um trabalho, posta algo na internet, toma uma decisão difícil. No começo você até se sente seguro, mas basta aparecer uma crítica, um comentário atravessado ou mesmo uma dúvida interna que a mente muda completamente de estado. A autoestima se retrai e a ansiedade cresce. Porque se sua sensação de valor depende de estar bem, qualquer erro vira uma ameaça enorme. Agora, alguém pode pensar: então a autoestima não é importante? Cuidar da autoestima é importante, sim. O problema é depender dela para sobreviver emocionalmente. Porque a autoestima costuma ser instável. Ela sobe com os elogios, ela desce com as críticas. Ela cresce com o sucesso, diminui com o fracasso. E a vida real é cheia de imperfeições. Por isso, tanta gente vive nessa montanha russa emocional. Um dia se sente incrível, no outro se sente insuficiente. Um dia se sente segura, no outro sente ansiedade. E o curioso é que muitas pessoas passam a vida inteira tentando proteger a autoestima, evitando errar, evitando parecer vulnerável, evitando mostrar fragilidade. Mas existe uma outra forma de olhar para isso. Algo muito diferente da ideia tradicional de autoestima. Em vez de basear seu valor no que você acerta, existe a possibilidade de construir algo mais profundo: autoaceitação. A autoaceitação não depende de estar indo bem o tempo todo. Ela parte de uma ideia muito simples: eu posso falhar e ainda assim continuar digno, merecedor. Eu posso errar e ainda assim continuar humano. Isso muda completamente a forma como a gente reage às dificuldades. Porque quando sua dignidade depende de perfeição, qualquer erro vira ameaça. Mas quando sua dignidade é reconhecida mesmo com imperfeições, o erro deixa de ser um colapso emocional. Agora, imagina uma situação: você tenta algo importante e não funciona como esperava.
Se sua identidade depende da autoestima baseada em desempenho, a mente entra em crise. Eu não sou bom, eu fracassei, eu não devia ter tentado. Mas quando existe autoaceitação, a conversa interna muda. Isso não deu certo, eu posso aprender com isso. Isso não define quem eu sou. Eu vou melhorar, vou tentar de novo. Percebe a diferença? Uma mente vive tentando provar valor. A outra reconhece que valor não precisa ser provado o tempo todo. Isso muda muito a relação com a ansiedade, porque a ansiedade cresce quando você sente que precisa estar certo o tempo inteiro. Quando cada erro parece um risco para a sua identidade. Agora, imagina viver de um jeito um pouco diferente, fazendo suas coisas com responsabilidade, se dedicando, tentando crescer, mas sem precisar carregar a expectativa impossível de nunca falhar. Sem precisar sustentar a imagem de perfeição. Sem precisar lutar para parecer invulnerável. A mente começa a respirar diferente quando entende isso. Porque ela não precisa mais defender o próprio valor o tempo todo. Se essa reflexão fez sentido para você, salve esse vídeo. Envia para alguém que vive tentando ser forte o tempo todo, mas no fundo só está cansado de sentir que precisa ser perfeito para merecer valor.